bem-vindos ao Love the Problem, o podcast oficial da K21 e agora também Nowhere, onde trazemos novidades, dicas e tudo de mais relevante no universo corporativo, com carinho, toda semana para você. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Flor e hoje vocês vão ouvir mais um episódio do Love the Problem. Na verdade, gente, ouçam com muito carinho, porque esse vai ser o último episódio de 2023. A gente vai fazer uma pausa porque a gente também merece e logo no início de janeiro a gente vai estar de volta. Mas vamos voltar ao que interessa. O episódio de hoje, na verdade, ele aconteceu de um papo que rolou entre a Samira, a Fê Morelli e a Érica, conversando muito sobre mulheres e a carreira de produto. Foi uma live que rolou da K21 e a gente fez questão de trazer e transformar num episódio porque o tema é muito relevante e vamos combinar. Bombou também. Então vamos lá ouvir? Ouçam o que essas maravilhosas têm pra dizer e depois conta pra gente lá na comunidade o que vocês acharam. Valeu, galera! Até ano que vem! Bem-vindas, bem-vindos! É com muito orgulho que nós estamos aqui hoje para a gente conseguir construir um lugar onde a gente possa trazer histórias reais de mulheres reais que trabalharam e trabalham com produto, compartilhar com vocês aprendizados, cases, a gente conseguir se divertir, que é o mais importante do nosso trabalho, no fim das contas, divertir e compartilhar o conhecimento com pessoas maravilhosas. E junto comigo, eu tenho duas mulheres maravilhosas, vou pedir para elas se apresentarem e logo depois eu me apresento também para vocês, combinado? Érica, quer se apresentar para a galera? Oi, Samira, oi, Fê, tudo bom? Eu sou a Érica, eu sou Product Manager e também eu sou uma das líderes da Mulheres Produto e hoje eu tô aqui com as meninas para contar um pouquinho sobre carreira, né? De produtos, essa carreira tão gostosa, tão fácil, mas a gente não vai romantizar, a gente vai conversar legal. Então, falar real, né, Érica? Vamos falar sobre isso. Boa, bem-vinda, Érica, é muito bom estar aqui com você hoje. E eu vou chamar a Fê também para contar. E aí, Fê, conta um pouquinho quem é você pra gente. Olá todo mundo, olá mulheres de produto, acho que é um prazer estar aqui com você, Érica, conhecer você mais de pertinho também. Bom, eu sou a Fernanda Morelli, eu sou aqui da K21, Agile Expert, também consultora na Nowhere. E hoje eu tô aqui para trazer alguns cases, algumas situações, né, que a gente já viveu também, espero poder compartilhar aí com vocês. Se vocês tiverem dúvidas, não hesitem em perguntar, que esse dia a dia de produto, a Érica falou que é fácil, né? Mas é fácil, mas tem os seus percalços, então a gente está aqui para poder se apoiar. Acho que esse é o intuito também da live de hoje, né? Fortalecer as mulheres, assim, na posição de produto, então fiquei super à vontade aí. Boa, então vou me apresentar também, não é a minha primeira live aqui, mas eu me chamo Samira, sou consultora na K21, trainer dentro aqui da K21, além disso faço a transformação de pessoas de produto dentro de várias organizações. Gente, trabalho com isso, sério, há 15 anos, desde a época que isso nem era produto ainda, então temos tanto uma história para a gente conversar dessa transição de carreira, de como que eu me tornei a pessoa que eu sou hoje, como que a gente consegue também conectar com vocês nesse momento de transitar e que está iniciando na área, com dúvidas do que fazer, por onde começa, de comer, de passar no cabelo. Então, não hesitem, como a Fê falou, em pedir ajuda e em compartilhar com a gente as histórias de vocês também. Para começar, então, vamos começar fácil. Quando eu comecei a trabalhar, gente, na criação de produto, eu tive muita dificuldade em me encontrar num ambiente que era muito diferente daquilo onde a minha carreira me levou ao longo da minha vida, principalmente, né, nos ambientes desafiadores das empresas, tendo que se desafiar o seu status quo, a mudança na forma como elas foram ensinadas a trabalhar esse tempo todo, sair daquele paradigma de construção de projeto, para a gente começar
começar a olhar para as coisas por uma perspectiva diferente. E foi muito complexo para mim me adaptar a essa mudança de cenário, né? Dado que eu sou a pessoa que veio de uma era diferente. Mas a gente conseguiu chegar lá, eu consegui chegar lá. E eu queria ver de vocês, meninas, como é que foi a entrada de vocês nessa área de produto? Boa. Vou falar aqui. Eu tenho uma brincadeira que eu conto para as pessoas, que eu entrei na área de produto quando o analista de sistemas era o verdadeiro dono do produto. Eu também. Analista de requisitos, analista de sistemas, já foi tudo isso, especificador técnico, já foi tudo isso, gente. E aí, para quem não sabe, o que é analista de sistemas, gente? É aquela pessoa, né, lá atrás, a gente chamava, vou dar um disclaimer aqui, pera rapidinho, vocês estão vendo esse fundo maravilhoso? É de Belém, não sou carioca, sou paraense, tá bom? E aí, quando a gente fala, né, em agilidade, a gente precisa entender que o Brasil é enorme e a gente começa a falar de agilidade muito mais aqui pro Sudeste do que pro Norte e Nordeste, tá? Então, imagina só, Érica, 15 anos atrás, de carreira, lá no Norte, tá? E aí, eu trabalhava onde? Eu trabalhava numa empresa que é totalmente tradicional, porque é uma empresa do governo. Então, eu era analista de sistemas. E quem era a Érica, analista de sistemas, há 15 anos atrás? A verdadeira dona do produto. Por quê? Eu conversava com o meu cliente, stakeholder, eu levantava requisitos, eu fazia documentação, eu codava, eu testava, eu homologava, implementava em produção, se desse bug. E às vezes ainda geria equipe junto, né? Isso! E aí eu ia lá resolver o problema quando dava problema. Também tinha a questão de gerir equipe, mas nesse momento ainda existia muito, que vocês vão lembrar, muita aquele de crachá, né? De querer ser chefe, não sei o que, né? O ápice da sua vida era querer ser chefe. Então, eu tô desde essa época. E aí, quando que começa a entrar a questão de tá, eu tô olhando para produto, gente, muito depois, tá? Que o meu racional é assim, eu sempre gostei de experiência do cliente, eu sempre trabalhei para entregar o melhor resultado e a melhor solução. Mas você entender que você tá fazendo, né, produto, é outro level, principalmente porque eu tava numa cultura muito diferente, tá, do Sudeste aqui. Mas lá atrás, então, eu já olhava muito pra jornada do cliente, pra experiência. E aí, se a gente fala hoje, né, sobre ser uma pessoa de produto, trabalhar com produto, é isso. É eu estar olhando para a experiência que eu quero dar para o meu cliente, para como eu estou resolvendo o problema dele da melhor forma. Que eu já estava fazendo isso com todos os problemas e percalços lá atrás, que muitas vezes e aí voltando a falar de cultura, né? Quando a gente está falando, a gente começa antes a falar de agilidade para depois a gente falar de produto, sabe? Não tem o produto, depois da agilidade. Vamos fazer um time com Scrum, vamos rodar de sprint, vamos engajar o povo, aí depois a gente começa a medir, aí vamos falar de produto. É isso. Eu falo muita coisa, né? Eu falo muito, se vocês não me colocarem, a gente vai falar. Não, a ideia é essa mesmo, a gente falar aqui e trocar. E aí, Fê, como é que foi a sua entrada nessa jornada? Foi assim como a Érica e eu, que veio de uma época onde a gente nem pensava, nem sonhava em falar a palavra produto, e a gente olhava para essa conexão com o nosso cliente pela perspectiva de projeto, né? Eu estava ali para criar um projeto para atender alguma coisa que meu cliente necessitava. Foi assim ou tu já chegou do produto direto? Opa, quem me dera. Acho que eu me identifiquei muito assim com o que a Érica falou, porque também eram os analistas de sistemas, né, as pessoas responsáveis pelos requisitos, fazer as análises e entender. Só que o meu contexto foi um pouquinho diferente, porque eu estava na área de projetos. Então houve uma fusão entre PMO, né, entre o PMO, o famoso controle aí dos projetos, com o analista de negócio. Então eu entrei para um time que já existia um analista de negócio. E que ele foi o meu braço direito. Só que aí o meu desafio foi eu trazer a cultura da agilidade, que foi o que a Érica falou. Primeiro vamos falar de agilidade, né? Então mudar, aprender o que era agilidade, trazer para as pessoas o que era agilidade e transformar esse meu papel nessa pessoa de produto. Então foi tipo assim, braço direito total dessa pessoa que já estava no negócio, né? Que já estava em tecnologia também, mas que ainda não tinha skills de produto. Que eu acho que foi o diferencial assim para o time. Porque por mais que havia essa necessidade, né, de estar próximo do negócio, de saber de tecnologia, né, estar em tecnologia também, ainda não tinha esses conceitos do vou fazer um discovery, vou fatiar, vou entregar em ciclos curtos, vou entender o que é de fato um produto, né? O que o time vivia naquela época eram sistemas. Então todo mundo sabia sobre sistemas, mas não existia o compilar do produto, né?
Então, a gente teve que mapear o que era o produto, quem que era o principal stakeholder. Então, meu trabalho foi muito disso, assim, se tornar a PO junto do analista, né? Ele foi super meu braço direito, assim, nesse processo, entender, ganhar a confiança do negócio para poder virar esse PO. Então, eu vim, na verdade, de projetos mesmo ali do PMO tradicional para fazer esse papel de produto. Então, foi uma mistura, assim, um pouquinho diferente, mas teve esses poucos dos pitacos da Érica. E o desafio foi bem esse, como pegar um time que já estava fazendo coisas que aparentemente estavam dando certo, eram entregas, mas mudar para uma perspectiva de tá, mas agora a gente precisa olhar ciclos mais curtos, fatias para os clientes, vamos começar a dar mais velocidade nas nossas entregas, porque por mais que eu estava lá no PMO, todos os projetinhos estavam ficando vermelho, né? O famoso verde melancia também, né? Que estava verde por fora, mas estava vermelho por dentro. Então eu já tinha muito disso para mim. Então eu só trouxe essa realidade e falei assim, tudo bem, a gente pode falar que a gente está entregando, mas na realidade a gente não está. Então eu consegui fazer um pouco dessa mescla dos dois. O desafio foi, o time era bastante técnico, né? Então, como que eu tinha que adquirir o linguajar técnico para poder me comunicar com esse time? Então, acho que esse foi o meu maior desafio quando eu entrei. Eu tava aqui pensando, enquanto você falava, qual foi o meu primeiro projeto, onde eu comecei a transitar dessa perspectiva de projeto para uma perspectiva de produto, que é, caramba, eu vou parar de entregar todo aquele planejamento enorme que existe, para depois eu começar a codificar, e aí sim, pegar feedback do meu cliente. E aí eu me lembro exatamente o ano, era o ano de 2014, onde eu comecei a trabalhar num sistema, num projeto, que era um projeto que fazia cálculos para financiamento imobiliário numa empresa. E aí, em determinado momento, teve o boom assim, da agilidade nessa empresa. A gente começou a pensar, putz, a gente consegue pensar e resolver esses problemas por uma perspectiva diferente. Só que o mais difícil era a gente conectar essa visão de pensar de uma forma diferente com todo um grupo de pessoas que não sabiam fazer isso, né? Desenvolvedores e analistas de qualidade que não sabiam fazer essa transformação nesse paradigma de pensar de uma forma menos estruturada para começar a pensar de uma forma mais fatiada. Me lembro como se fosse hoje esse momento. E aí a primeira coisa que a gente fez foi, cara, qual é a primeira funcionalidade que a gente consegue colocar no ar para a gente já testar num grupo pequeno de usuários, né? Se a identidade visual do nosso produto faz sentido ou não. Olha o nosso paradigma, né? A forma de pensar, assim. Então, foi bem legal a gente pensar, e todo mundo, não, vamos colocar o login. E eu assim, gente, login, pelo amor de Deus, não, login não entrega resultado nenhum. Vamos colocar um relatório? E aí a gente, no final, colocou um relatório no ar e pegou vários feedbacks e foi bem legal. Foi a primeira vez que caiu essa ficha de que a gente conseguiria pegar todo um planejamento, não jogar fora esse planejamento, mas transformar ele em algo que era palpável, né, para aquele cliente final, assim. Então, vocês, quando é que foi que teve esse boom, assim, que caiu essa ficha para vocês? Você falou disso e eu lembrei de duas situações similares, mas que não tinha caído a ficha ainda. Porém, o mindset ainda era aquele do tipo, usuário, né, meu cliente no centro. Eu trabalhava para um banco. E aí eu lembro que quando a gente colocava em produção, e aí eu não era marketing analista de sistemas, eu já era de PL, a gente não colocava para todas as agências, colocava só para algumas, para ir testando, para ir validando, não colocava para todos os perfis, colocava só para alguns, para ver se não ia dar problema e tal. E teve um produto, e aí sim, tem essa história, né? E aí colocava para todos os, não colocava para todo mundo, colocava só para um perfil, não colocava em todas as agências, colocava só em algumas, que era para entender se estava funcionando, se não estava, se ia cair, se deu tudo certo, se não deu, né, nada errado. Até porque, gente, GitHub, né, agora, antigamente, era a rede. Você tinha que subir, caía tudo, sabe? E aí teve um dia que foi, acho que foi assim, tipo, foi quando, assim, caraca, isso daqui eu não tô mais fazendo, não sou só entregando sessão, não tô olhando só pra jornada do usuário, tô fazendo um produto também. Era um produto chamado de seguro, e aí a gente desenvolveu e tudo mais. E sim, foi um método cascata, ainda não foi tão ágil como a gente queria que ele fosse. Tinha ali um pedacinho de Scrum, né, então a gente tava desenvolvendo em ciclos pequenos pra entregar.
Mas como era um cliente que só pagava quando entregava tudo, então a gente mesmo entregando um pouquinho, testava, mas eu colocava em produção quando estava tudo, porque você sabe que é isso. Aí o que acontece? Colocamos em produção, só que o tal do seguro lá não ativava. A métrica dele, a nossa North Star, não chegava, entendeu? A gente ficava assim, meu Deus, o que acontece? Não tá dando ativação nesse negócio, né? Sabe por quê? Porque pra vender seguro precisava da pessoa sentada no meu seguro, né? Não, sabe? Básico, né? O básico, né? Na jornada tinha uma pessoa no meio. E onde que errou? Nesse dia eu errei, né? Porque assim, eu não mapeei exatamente essa pessoa no meio do caminho. E ela era o principal ativador, né, da minha métrica. Porque ela precisava vender o meu seguro. Não é que nem hoje a gente vê nos apps da vida, você tá lá dentro de alguma jornada e ele te oferece um seguro. Ou você tá passando no Instagram, vê que eles vendem seguros. Não, antigamente, né? E assim, gente, eu não sou tão velha não, tá? Mas o antigamente que eu falo é 10 anos atrás? Né? 10 anos atrás, tá? As pessoas, o presencial, ele era muito mais, né? Ativo ali e as pessoas vendiam, né? Cara a cara, face a face. E foi aí que eu comecei a falar de produto, a olhar e dizer assim, peraí, eu tô resolvendo o problema do meu cliente que eu coloquei o produto no ar, né? Mas, e aí? Tá trazendo dinheiro? Não, porque ninguém tá comprando. Sabe, assim, era uma coisa que ele queria pra caramba. Não tô ainda fazendo match. Então foi aí que eu comecei a olhar com mais carinho pra... Eu preciso resolver o problema, mas ele precisa ser resolvido de fato, assim, né? Tem que ser um problema que de fato é um problema, sabe? E as pessoas têm que entrar nessa jornada ali, porque não existe almoço grátis, e foi aí, foi com esse BO que eu dei o start, assim, de... E é interessante, Érica, porque enquanto analista, né, e eu fui ensinada, gente, eu vim desde a análise essencial, comecei a trabalhar com análise essencial, passei por análise estruturada, o ML, até chegar na agilidade. A gente é ensinado a não resolver um problema do cliente, a gente é ensinado a criar um produto, um projeto, alguma coisa que vai resolver uma dor de uma empresa, tá? Então, quando a gente tem essa ficha, quando essa ficha cai de que, putz, eu tenho que resolver o problema do cliente, e esse problema do cliente também precisa ser rentável para essa empresa, como que eu faço isso nesse mundo que é complexo? É fenomenal. E aí, Fê, você já teve nesse lugar, assim, qual foi o momento nessa sua jornada que você teve essa ficha caindo de que você precisava parar de pensar projeto, começar a pensar produto, mas ainda no ambiente inserido totalmente com a perspectiva de projeto, sabe? Já caiu essa ficha para você também em algum momento? Nossa, acho que foi uma virada, né? Mas foi quando eu fui para a área de negócio. Quando eu comecei a sentar, de fato, na área de negócio, né? Quando eu estava muito em tecnologia, a gente trabalhava muito em entrega de projeto, né? Então, a gente entendia o que precisava ser feito, entrega o que precisa ser feito, conversa com o stakeholder, enfim, gerencia, entrega e tal, mas é só nisso, né? Acho que o resultado é muito a entrega, quando a gente ainda está muito em tecnologia. Quando eu fui para a área de negócio, eu sentava lá, né, com a galera toda. Era uma empresa de varejo, então a gente vivia o dia a dia do pessoal do varejo ali. Aí a ficha começou a cair. Então, muitas das coisas que eu tava fazendo, ou que eu já tinha até desenvolvido ou levado pro pessoal fazer, eu falava assim, nossa, se eu tivesse ouvido isso antes, ou se eu tivesse participado desse tipo de discussão, ou entrado na realidade das pessoas que elas estavam vivendo, eu teria feito de outra forma. Eu comecei a conectar mais as coisas. Era como se antes eu visse as coisas muito fragmentadas. E aí, quando eu tava lá, sentada, vivenciando, eu comecei a fazer as conexões. Comecei a ter uma visão mais sistêmica do todo. Então eu olhava e falava assim, mas, gente, isso que a gente tá fazendo vai impactar aqui, né, nesse lugar do cliente. Eu não tinha muito essa visão, porque sempre tinha um interlocutor para chegar para mim. E esse interlocutor fazia o filtro dele, só que aí eu começava a poder julgar ou não que era certo, né? Então, como a gente trabalhava ali muito com moda e com a cliente, o que ela precisava, né? O que era tendência, o que não era, eu já começava a falar assim, mas isso aqui, de onde vocês tiraram essa informação? Qual que é o dado que alimentou que é nisso aqui que a gente precisa investir, é nisso aqui que a gente precisa planejar, né? Ou eu começava a ver o dia a dia das pessoas e falar assim, nossa, se a gente conseguisse prover esse tipo de tecnologia ou esse tipo de programa ou função, enfim, aqui para as pessoas, elas iam conseguir analisar quais são as tendências e hoje elas não têm isso. Então, eu estar lá foi uma virada de chave que eu falei assim, meu Deus, como eu não fiz isso antes, né? Tudo bem, tem aquele momento, né? Acho que cai a ficha, né? Aquele momento de cair a ficha. Né?
Gente, cair a ficha, tá? Vamos deixar aqui claro o que significa cair a ficha, porque a minha filha tá vendo essa live, ela vai ficar assim, o que a minha mãe tá falando com essas meninas, gente? Cair a ficha, na época dos Incas, tá? Era um negócio, tinha um telefone que você botava uma fichinha, e aí quando a chamada caía, a ficha às vezes caía também, porque, né, não sei, não é da minha época, eu já peguei celular, iPhone, então não sei como é que funciona. Minha mãe dizia, então, Fê, tem algum momento que aquele bolo de feno para de passar na sua cabeça e dá uma luz, assim, nossa, cair a ficha, a gente não sabe o que é esse negócio de cair a ficha. A gente vai precisar arrumar outra gíria agora, mais atualizada. Sugestões, mandem. Cara, mas basicamente é isso, assim, parece que aluga um duplex na sua cabeça, né? Tipo, caraca, olha, que coisa, que forma diferente que eu tenho de resolver problemas complexos. E aí, tem um ponto aqui que eu vou puxar a sardinha pro nosso lado, afinal, somos mulheres de produto e estamos aqui para falar com pessoas de produto e conectar com mulheres de produto também. De ter mulheres, assim, nessa área de criação de produto, faz com que a gente tenha vários impactos positivos, assim. Poderia numerar pelo menos 5 impactos positivos, e tem um aspecto muito interessante que a diversidade de gênero, ela traz uma variedade de várias perspectivas, prismas, experiências e habilidades que as mulheres incorporam nessas equipes no dia a dia delas, tá? O que pode levar sempre a maior inovação, a maior criatividade do processo e uma perspectiva de resolver esses problemas complexos, que é o que a gente está falando aqui, por um prisma diferente. E aí, gente, eu queria trazer um exemplo do impacto da mulher na área de criação de produto. Um só. Primeiro é essa questão da diversidade da perspectiva. É você conseguir olhar para o mesmo problemas por um prisma diferente, porque a sua experiência é diferente do que a experiência de um homem, por exemplo, a utilizar aquele produto ou a pensar na perspectiva de pessoas utilizando aquele produto. Eu queria ouvir de vocês. O que vocês acham, né, pela perspectiva de vocês, qual é o impacto de ter mulheres como a gente criando produtos no dia a dia? Complementando o que você tá falando, eu acho que, não é puxando sardinha, mas tá? A gente consegue ser mais empática, sabe? A gente consegue ser mais empática com o outro, né? E aí, quando a gente já tá no time multidisciplinar, que a gente tem ali mulheres presentes e mulher tem uma sensibilidade, né, mais apurada, ela é mais empática, ela consegue avaliar aqueles riscos, né, que a Fê tá falando assim, eu não consegui mapear os riscos, eu consigo. Ela tem esse olhar, sabe, mais profundo, mais 360 graus, então eu acho que, assim, não vou dizer, os homens fazem, né, não, se as mulheres fazem melhor, não é esse lugar que eu quero chegar, tá? Mas é um lugar de, gente, quando é uma mulher que tá fazendo, tem uma purpurina, tem um glitter, sabe? Porque ela olhou assim, ela deu um zoom, ela deu um olhar mais 360, ela lembrou de uma tia, de uma avó, ela lembrou da criança, ela falou assim, cara, não é só, né, uma pessoa de 20 anos pra usar, a minha mãe também tem esse problema, que assim, ela vai ter essa sensibilidade maior, porque ela é um pouco mais, a gente é mais empática, né? Isso já é comprovado aí, então acho que é isso, sabe? A diferença de ter mulheres desenvolvendo produtos é que ela vai ter um produto um pouco mais empático, e aí quando a gente tá falando de um pouco mais empático, a gente tá falando que é um produto que ele vai ter um olhar muito maior, acredito, e eu, pelo menos é o meu núcleo ali de mulheres, acessíveis. E aí a gente começa a falar sobre também, sabe? Tem um ponto interessante nisso que você está trazendo, que é a representatividade da mulher na criação do produto, né? A gente consegue conectar desejos de outras consumidoras que hoje, às vezes, não são levadas em consideração na hora da criação desse produto. Então, a gente começa a pensar num design diferente, a pensar na funcionalidade diferente, e isso acaba se tornando muito mais atrativo para o mercado de trabalho também, porque o produto acaba se tornando mais atrativo, ou seja, ele acaba trazendo mais resultado para as organizações no dia a dia. Então, muito bom esse ponto que você trouxe, eu acho que faz total sentido e é extremamente relevante esse impacto. E além disso, gente, além de ser relevante, já é um impacto conhecido, tá?
Se vocês forem nas redes sociais ou no Google e procurar qual é o impacto de ter mulher desenvolvendo produtos, vocês vão ver que o impacto da inovação é gigantesco, tá? Fê, e aí? O que você acha desse impacto da mulher na criação de produto? Acho que, além da empatia, né, do que a Erika falou, que eu super concordo, acho que a gente tem um ponto de olhar mesmo as dores, né, que as pessoas estão passando, entender quais são as oportunidades. Nesse ponto das entender, assim, quais são as relações, a organização, a complexidade das coisas, eu acho que a gente faz muito bem. Nós, como mulheres, fazemos, assim, muito bem, de verdade, entender os riscos, né, olhar o próximo passo. Já vi várias pesquisas científicas que falam disso, né, do cérebro feminino estar sempre ativo, mais ativo, inclusive, né, porque a gente trabalha mesmo com essa coisa do multitarefismo, né? Então eu acho que a gente tem essa capacidade de olhar o futuro, e você, como pessoa de produto, você tá sempre olhando o futuro, né? Você tá sempre olhando o que é o próximo passo, o que é que eu vou fazer para conectar o meu produto com a estratégia, para onde estamos indo, o que o mercado tá fazendo. Então eu acho que a gente acaba fazendo isso muito bem porque a gente se antecipa. Acho que tem uma coisa do cérebro feminino mesmo, se antecipar essas coisas. Então eu acho que faz total sentido, assim, que a gente tenha essa visão e conecte muito com o papel. Porque se tem alguém que vai olhar ali para o que está chegando, né, quais são as oportunidades, mais do que as outras pessoas, vai ser o papel de produto, né? E aí a importância também de ter mulheres em produto, né, no time de produto, eu acho que tem a ver também com, querendo ou não, tecnologia ainda é um ambiente que tem bastante homens, né, então a gente entra nos times que tem muitos homens e para a gente é importante também ter figuras de referência, porque isso traz bastante confiança, né? E eu acho que os homens também podem apoiar, claro, super, assim, é uma parceria sempre, mas uma figura de referência é sempre importante pra gente ganhar confiança, né, do que falar, de como trazer, e a gente sabe que isso é difícil para muitas pessoas, né, se comunicar assertivamente, falar com ênfase, né, o que precisa ser dito, entrar em conversas difíceis. Então esses lugares ocupados por mulheres ajudam, né, a gente ganhar essa confiança para falar o que precisa ser falado. E pessoas de produto vão fazer muitas provocações, né, muitas perguntas, então é isso, assim, precisa ter confiança. Não, é que você tava falando de uma coisa aí, é algo que eu fico martelando na minha cabeça há muito tempo, assim, a gente, né, que é de produto, sempre pensa lá na espinha do peixe, do porquê, né? Por que só tem homem no rolê? Por quê? Vamos voltar lá atrás? Quando que a gente vê pessoas como nós, que estão no mercado de trabalho, indo numa faculdade ou no ensino médio para falar das profissões que existem além do desenvolvedor? Eu não vejo isso. Então, assim, quando a gente fala ali de graduação, né, porque a gente não está tão desenvolvido ainda assim, para dizer que a gente não precisa de uma graduação com nome, né, mais tradicional, pode ter uma graduação de Product Manager, por exemplo, a gente só tem MBA, mas quando a gente está falando de graduação, a gente fala de ciência da computação, a gente fala de engenharia da computação, a gente fala de sistema de informação, a gente fala de análise de requisitos, que são graduações que levam as pessoas para o desenvolvimento de software. Ela tá ali já, vai ser desenvolvimento de software. E aí, quando você não tem esse tipo de discussão dentro da sua família, ou você não tem pessoas ao redor, sabe, da sua família, que te contam que, peraí, você pode se formar em ciência da computação e você não vai ser um desenvolvedor, você pode ser N coisas, que é uma graduação que te dá N opções, você vai achar que vai ser desenvolvedor, sabe? Então, eu lembro que minha faculdade, por exemplo, assim, eram 50 pessoas, onde, sim, 10% eram mulheres. E as mulheres que entraram ali, eu entrei, né, achando que vou codificar, que é isso que faz sistema de informação, e eu saí com outra perspectiva. Então, eu acho que esse lugar de não ter tantas mulheres hoje, sabe, iniciando a carreira já. A gente tem até muitas empresas fazendo essa pesca, né, de aqui a gente está criando uma pessoa desenvolvedora, vagas afirmativas, mas não, é difícil encontrar. Por quê? Porque a gente não vai lá na raiz falar assim, olha, gente, vocês estão se formando, essas profissões de assado cozido tem esses leques aqui de oportunidades, não é só para codar. E aí, quando a gente não faz isso, o que acontece? A gente deixa as pessoas se formarem em outras profissões, aí elas acabam conhecendo pessoas da área de TI e descobrem, de alguma forma ou outra, a pessoa de produto. Se
você acaba vendo uma migração de outras profissões para a área de produto, ao invés de ter uma pessoa que veio ali, de fato, graduando, né, dentro da área de TI, que nem eu e a Samira ali. Mas eu vejo muito esse lugar, sabe? A gente não vai lá atrás e bate na porta e fala assim, deixa eu te ensinar que você não precisa ser só dev, pode ser o que quiser. Tem um ponto interessante nisso, que na minha turma de faculdade éramos 123 alunos, faculdade de tecnologia, né? E tínhamos, 5 mulheres, 6 mulheres. Dessas 5, 6 mulheres, pouquíssimas permanecem na área de produto hoje. Pouquíssimas. Então, tem um aspecto interessante que, se a gente começar a olhar do ponto de vista da evolução, mulheres estiveram significativamente conquistando espaço de inovação ao longo da história, criando produtos tecnológicos, liderando produtos tecnológicos. Então, a gente não pode esquecer o espaço que a gente conquistou até o momento que os homens, né, a indústria começou a contar pra gente que a gente não era parte daquele lugar, e que o nosso lugar era um lugar de cuidado e não de inovação. Então, é importante demais a gente olhar por essa perspectiva de prisma, porque a gente não pode deixar que isso se repita para as gerações do futuro, para as mulheres do futuro. Então, muito obrigada por vocês trazerem a representatividade, o impacto da mulher nesse lugar de criação de produto, porque mulheres hoje em dia estão consumindo produtos que são feitos por outras mulheres ou por times mais diversos. Gente, não sou eu que estou falando, tem várias pesquisas que contam que as mulheres estão mudando o seu padrão de consumo. Então, nada mais justo de que a gente comece a criar produtos, que mulheres comecem a criar produtos que impactam mais mulheres. Afinal, somos a maior representatividade global, certo? Então, se nós temos mais pessoas, né, consumindo produtos, mais pessoas femininas consumindo produto, nada melhor do que a gente começar a ter mulheres criando esses produtos também. E aí, junto disso, eu queria começar aqui a ir para um lugar assim, legal, de começar a dar algumas dicas, né? Acho que a gente já falou. Então, queria saber de vocês, assim, o que a gente pode começar a adotar? As pessoas que estão passando por esse momento de transição de carreira, as mulheres que estão tentando sair de um lugar, de uma empresa, onde a gente começa só a olhar para projeto e começa a trazer um viés de produto. O que a gente pode começar a fortalecer nesse espaço de mulheres na criação de produtos no mundo? Então, existem várias práticas, existem várias coisas, né, ferramentas que a gente pode adotar, mas eu queria muito que a gente trouxesse aqui por uma perspectiva de comportamentos que a gente, enquanto mulher, precisa adotar no nosso dia a dia para começar nessa transição de carreira. Vou começar aqui com os meus, né? Porque já que eu tô falando, eu tenho prioridade aqui começar a falar. Então, por exemplo, eu acho que se a gente deveria procurar espaços onde promovam, por exemplo, ambientes mais diversos, mais inclusivos, para a gente se sentir mais, né, apoiada nesse processo de transição de carreira. Eu acho que isso é fundamental para a gente enquanto mulher. Não adianta eu querer transitar a minha carreira num lugar onde eu não tenho espaço para isso, tá? Onde eu possa crescer, onde eu possa ser quem eu sou e ter as minhas falhas nesse percalço. Eu acredito que a gente tem que construir um lugar onde a gente precisa e pode demonstrar vulnerabilidade. Porque, gente, criar produto nada mais é do que ser vulnerável para um monte de usuário. É você testar pequeno, é você botar um negócio no ar que você não tenha certeza que vai funcionar da forma como você espera que aqueles usuários se comportem. Então, se você não tem um lugar para se tornar vulnerável para isso, é complexo. E aí, meninas, o que vocês acham que as mulheres precisam ficar atentas, né, nesse lugar de transição de carreira e de construir esse lugar de mulher de produto? Bom, primeiro eu acho o seguinte: entra na comunidade Mulheres de Produto. Começa por aí. Você quer virar uma mulher de produto, você entra na comunidade Mulher de Produto. Porque lá a gente tem uma rede de apoio para te ajudar nessa transição, tá? A gente tem mulheres que estão iniciando, mulheres que estão no meio do caminho, mulheres que já são mais maduras e experientes, tá? Que tem um pouco mais de repertório. Então, eu acho que além, né, primeiro passo é entra na Mulher de Produto. Segundo passo, assim, ó, além desse que a Sandra falou,
em paralelo a esse, né, arranje uma mentora, né? Ai, Érica, posso mandar um beijo pra minha mentora, então, já que eu tô aqui ao vivo? Pode. Minha mentora de vida, Andressa Chiara, que me mentora desde 2013. Obrigada por ser essa mulher de produto maravilhosa, referência que você é, e por me ajudar a construir também a mulher de produto de referência que eu sou hoje. Então, aproveitem, se vocês tiverem mentores, meninas, aproveitem para conhecer mulheres que nos ajudaram, nos mentoraram. E, inclusive, isso, gente, para quem está em casa, aproveitem para pesquisar no LinkedIn essas mulheres e gerar conexão. Aproveitem esse momento. Assim, arranje uma mentora, sabe? Porque essa mentora, e quando você for, né, bater papo com a mentora, eu sei que você vai estar perdido ali, mas tenta entender o seu objetivo, sabe? Onde você quer chegar ali com aquele papo? No primeiro momento, sei lá. Érica, eu tô fazendo migração de carreira, eu quero entender o que é desenvolvimento de software. Então, assim, é isso que você vai trocar ali com ela. Depois que você tiver com essa mentora, e aí você vai conseguir se sentir um pouco mais segura pra fazer isso que a Samira trouxe, né? Que é procurar os espaços onde você ali é bem-vinda, onde tem uma maior diversidade de mulher. Mas é isso, minha dica é essa. Entra no meu produto, procura uma mentora, porque, gente, juntas a gente vai mais longe. Sozinho não é legal, sozinho dói. Dói muito. E nem sempre a gente consegue chegar no final tão bem quanto a gente queria. A Eriquinha roubou as palavras aqui, mas é muito isso. Se eu soubesse antes sobre mentoria, acho que eu fui assim... Eu fui muito na raça, né? A gente vai tentando, a gente vai buscando informação, conteúdo. Acho que, assim, sempre é válido, né? Informação, conteúdo, os blogs, né? Pra gente ler, seguir as pessoas de produto, né? O que eu vejo de conteúdo que as pessoas de produto colocam, principalmente no LinkedIn, depois a gente pode deixar algumas referências aqui para vocês que eu acho que é bacana, é essencial. Só que mentoria não tem nada mais efetivo do que a mentoria. Porque a mentoria é a prática, né? E aí a gente aprende muito mais, nosso cérebro aprende muito mais pela prática ali, pela vivência de alguém do que pela teoria. A teoria ela é ótima para você absorver, né? Você precisa dela, é a base. Mas assim, você vivenciar, você trocar com alguém que vivencia aquilo, inclusive, para você entender se é de fato aquilo que você quer. Porque acho que tem uma questão de também você entender se é aquele desafio que você quer, né? Pô, é a melhor coisa, assim. Se eu soubesse antes, eu teria logo no início já buscado uma mentoria para poder fazer. E até eu falo isso incentivo, porque eu sei que muita gente também é tímida, né? Então, pensa, talvez eu não vou buscar uma mentoria porque tem um pouco de timidez, né? O que eu vou falar, como que vai ser. Mas eu acho que as pessoas se ajudam tanto quando a gente busca mentores que a gente se surpreende. Então, até para quem é tímido, assim, entra, faz total sentido procurar, aproveita as pessoas porque elas estão super abertas, né? Super abertas a ajudar. Eu acho que crescimento maior, assim, não vai ter. Então... tem um ponto muito interessante nisso, Fê, que tem diversas comunidades, e a gente acabou de falar da comunidade de mulheres de produto, onde eu tenho mulheres que estão no momento de transição de carreira, eu tenho mulheres que já estão em cargos mais altos das organizações, estão ali dedicando seu tempo para orientar e apoiar outras mulheres. Então, gente, para mim, comunidade, senso de comunidade é importantíssimo nesse processo de transição de carreira. Mas, vamos lá, nem tudo é amor, né? Tem hora, gente, que o tempo fecha. Tem hora que o negócio dá problema aqui. Eu queria que a gente contasse também pra galera coisas que nós já fizemos de errado nessa nossa transição e nessa nossa vida de mulheres de produto. Porque, gente, uma coisa que é certa aqui é que eu erro, e eu erro pra caramba. Mas o grande lance é a nossa adaptação, a gente conseguir reconhecer esse erro e dar o próximo passo para dar o próximo acerto, tá? E aí, meninas? O que vocês trazem de erros que vocês já cometeram? Aquele momento de vergonha que a gente quer dividir para que essas pessoas maravilhosas, essas mulheres, não cometam os mesmos erros que a gente. Aquelas, né? Pode ser mais de um. Eu também tô com a minha listinha aqui, ó. Pra falar, tô doida pra falar, mas eu queria ouvir vocês. Ai, gente, mas é por isso que é importante a gente ter o conhecimento também, a base, né, pra gente saber o que a gente tá fazendo, né, se a gente tá tomando as melhores decisões, porque a gente pode falar, eu tô sendo ágil, mas será que eu tô sendo assertiva no que eu tô entregando, né? Então, quando a Erika falou logo no início, né, gastei muito tempo fazendo uma tela de login, eu lembro até hoje de um projeto que ele era
Muito importante, né? Muito importante. Na época ainda era um projeto, mas enfim, tinha entregas contínuas, né? E eu comecei pela tela de login. A gente gastou muito tempo investindo na tela de login, como fazer a melhor tela de login, como entrar. Quem nunca, Fê? Quem nunca? Escolhi a fatia errada para começar, mas era aquilo, eu não tinha naquela época, era justamente a época da transição. Não tinha conhecimento, não tinha feito os cursos ainda. O primeiro curso que eu fiz foi o daqui da K21, na época era o CSPO. Abriu pra caramba a minha cabeça quando eu fiz o curso. Falei, meu Deus, eu comecei pelo lugar errado. E aí eu vi que eu não tinha começado pelo essencial, que era justamente o core que entregava o valor do sistema ali, né? Do que o usuário precisava. Quando chegou naquela fase de fazer o que o usuário precisava, a gente gastou muito mais tempo ainda. Então, assim, demorou demais a entrega de valor e eu comecei pela tela de login. Vamos lá, né, gente? Eu devia ter começado por onde ele já podia ver o resultado. Então, assim, foi uma decepção total, mas eu realmente não tinha o recurso. Por isso que é importante ter o conhecimento de como fazer fatia, de como entregar o valor para o que o cliente quer, das melhores formas possíveis, né? E eu não sabia disso naquela época. Então, assim, esse foi o erro número 1. Começar pela tela de login e gastar muito mais tempo do que o previsto. Já cometi check. Esse check. Quero ver se com o da Érica eu vou dar check também. Fala aí, Érica, o teu. Teve aquele que eu falei no início, né? Que é voltar toda a jornada, esquecer que tinha uma pessoa no meio do caminho e ela era a principal, e ia mexer ali. Tem um que, de vez em quando, a gente comete de novo, gente. Que é assim, né? A vida real, oficial, ela é meio punk. E aí, imagina quando você tá trabalhando com produtos internos. Pra quem não sabe, produtos internos são aqueles produtos que tá dentro tá dentro da empresa, né? E o usuário é um outro microserviço, é um outro time. Não necessariamente, esse produto interno não vai ter uma face ali, sabe, gente? Uma experiência pro usuário final, né? E aí, mano, quando você vai fatiar produtos internos, porque assim, todo mundo já passou por isso. Dev, né? Não vou falar mal de dev, porque meus amigos são dev, eu gosto deles. Dev fala sempre assim, isso daqui demora 3 dias, isso daqui demora 4 dias, isso daqui demora 5 dias. E aí, pra ter a entrega de valor, né, de um produto interno, às vezes é necessário fazer pedacinhos de vários microserviços. E não só um. E aí você fica naquele lugar assim, caraca, a gente pode fatiar só pelo microserviço A, depois pelo microserviço B, mas você só vai estar em produção quando os 3 microserviços estiverem prontos. E aí, mesmo você sendo técnica, é difícil fatiar ainda, porque o time daquela fatia nunca dá em 2 sprints. Sempre dá em 1 mês, 2 meses e meio, sabe? E normalmente, quando você tem um produto interno, pelo menos os que eu já passei, é uma equipe enxuta. Não é uma equipe grandona, assim, é uma equipe de 3 devs, 4 devs no máximo. E que se for ver 4 devs ali no máximo, ele não consegue, gente, de fato, fazer uma entrega de valor factível daquela plataforma, daquele microserviço em uma sprint. Já passei por isso também, gente. Que rola. O meu também era produto interno, Érica. Então eu tenho exatamente isso, assim. A dificuldade de fatiar e de fazer as pessoas entenderem como fatiar um produto interno é mais difícil ainda. Eu até estava aqui pensando, gente, também tem um erro aqui para compartilhar com vocês. Eu ignorava os feedbacks dos meus clientes. Já cheguei nesse lugar de que eu ignorava os feedbacks dos clientes. Tipo, o cliente estava dando feedback e eu falei assim, não, vou resolver isso depois. Bora botar o negócio em produção aqui. Depois eu olho o feedback dos clientes. E aí uma sprint passava, 2, 3. Gente, não cometam esse erro básico de principiante. Por favor, escutem os feedbacks dos usuários de vocês durante o processo de desenvolvimento do seu produto, porque isso é essencial para você dar o próximo passo. Não façam como eu, por favor. Tenho mais aqui, eu queria mais erros que vocês cometeram. Tem mais aí na manga? É que a gente não erra, quando a gente erra, a gente tá certo. Eu tenho mais um aqui, então. Tenho mais um aqui para ver se vocês conectam comigo, tá? Quem aqui já começou a criar produto sabendo como que o mercado se comportava, como que os concorrentes se comportavam, qual era a maior necessidade das pessoas que iriam utilizar aquele produto? Quem aqui já começou assim? Porque eu demorei muito para conversar por esse aspecto. E aí, vocês? Não, também não comecei por isso, não. Acho que desde do início da minha carreira, assim, eu tive a sorte, ou, né,
a sorte de trabalhar com produtos que estavam sendo lançados no mercado. Por exemplo, quando eu estava lá em Belém, estava surgindo nota fiscal eletrônica para lá. Depois que... E aí foi no máximo, né? Um boom por nota fiscal eletrônica. Que isso? Como que a gente vai fazer esse negócio? Trabalhei num pedacinho desse produto lá. Então, a gente não sabia, né? Como esperar. Principalmente porque era uma demanda legal. Eu tenho várias demandas legais na minha vida, tá? Aquela assim, que o Bacen chega e fala, tem que fazer, e aí vamos. Mas, por exemplo, assim, a última foi o Pix. Eu tava na Pags ainda, e aí eu e mais um time lá, enorme de gente boa pra caramba, desenvolveu o Pix, e naquele momento lá em 2020, né, no meio da pandemia, como que as pessoas, né, estavam ali, como que ia ser recebido pelas pessoas? Era confiável, não era confiável? Ia dar certo, não ia dar certo? Os bancos não queriam, os adquirentes não queriam, porque Pix era de graça e todo mundo pagava por TED, lembra que você pagava por TED? Ninguém lembra que você pagava por TED, né? E aí, você não podia, no final de semana, mais dizer assim, chegou o churrasco, você fala, segunda-feira eu te transfiro, né? Não, dá pra fazer agora, porque agora tem Pix, né? Precisa chegar na segunda-feira pra transferir o dinheiro. Então, assim, esse foi um momento de incertezas ali, de como que a gente ia, sabe? Como que o mercado ia aceitar. Tanto que o mercado aceitou, gente, depois de um tempo que ele passou a confiar hoje, né? Hoje que o ticket médio dele é maior do que o de cartão de crédito, mas antes não era, não. Boa. Gente, temos várias listas aqui de erros que a gente cometeu. Eu vou tentar mandar alguns outros insights que eu tiver aqui nos nossos comentários, mas quem quiser falar com a gente também, manda mensagem nas redes sociais, porque a gente tem um caminhão de erros, mas... Tá acabando a nossa live e eu não queria que a gente terminasse a live nesse clima de erro. Queria que a gente terminasse a live com o nosso clima de orgulho, porque errar faz parte do processo e a gente tem que se orgulhar de errar também. E aí, gente, o que vocês mais se orgulham nessa jornada enquanto mulheres de produto? Pode ser um produto, pode ser uma conexão, uma mentoria. O que vocês mais se orgulham nessa jornada? Nossa, essa é difícil porque acho que tem vários trechos da jornada que faz com que chegassem até aqui, né? A gente olhar em retrospectiva, a gente fala, nossa, quanta coisa que a gente não fez para chegar até aqui. Pra mim, assim, tem muito com gratidão, tem a ver com agradecer também as pessoas que passaram pela minha jornada e contribuíram, mas eu penso muito Hoje em dia eu trabalho mais em amplitude, né? Mentorando mesmo os POs. Então, como consultora principalmente, né, quando eu estou dentro dos clientes, que eu mentoro os POs para que eles consigam fazer as entregas, né, e eles consigam mostrar os resultados dos produtos que eles estão gerando. Então, acho que eu me orgulho bastante recentemente no cliente que eu tô. A gente está fazendo entregas constantemente, né? O ciclo diminuiu bastante. São produtos financeiros, então é difícil, né? É difícil, assim, entender a complexidade do mercado financeiro e colocar produtos rapidamente, né, na mão das pessoas para conseguir ter um bom time to market. Então, hoje em dia, estão fazendo entregas a cada 45 dias, né? Então, está sendo um desafio bem, bem legal que os POs estão fazendo e eu estou muito orgulhosa de estar mentorando eles, ajudando eles com isso, ajudando nos materiais, né, ajudando todo o conteúdo que eles estão fazendo e, inclusive, nessa interlocução, né, com a diretoria, com os stakeholders e com o cliente, né, a medição desses KPIs, né, de resultados de negócio também está sendo bem assertiva. Então, acho que o legal é isso, assim, é ver o resultado, talvez mais em amplitude, né, porque hoje eu estou atuando mais no nível de amplitude, mas conseguir ver as pessoas realizando isso, tendo feedbacks muito positivos, assim, e o trabalho dela sendo reconhecido, acaba me dando um calorzinho no coração, porque acaba sendo um trabalho de liderança, né, de produtos que eu faço hoje. Então, acho que essa é a minha história, assim, de sucesso, e que eu tenho orgulho das pessoas que eu vejo, que eu ajudo a mentorar ali. Boa! Nossa, que orgulho, Fê! Eu fico em êxtase quando eu escuto essa conexão de mulheres com essa jornada de outras pessoas também se descobrindo, se desenvolvendo. É só orgulho. E tu, Eriquita? Cara, quando eu olho lá pra trás e lembro daquela menina, fazia quadro Kanban no isopor e colocava nas squads, que nem era squad que a gente chamava, era time, mas muito num lugar de
de tentar engajar as pessoas para que elas entregassem mais, para que elas ficassem mais felizes, porque o ambiente não era tão legal, era meio caótico, meio difícil de lidar. E fazer o Scrum, sabe, rolar, acontecer sozinha, porque você sabe que é difícil. E quando você é sozinha dentro de um todo que ninguém é. E olho para hoje, né? Para uma pessoa que é referência para outras mulheres. É difícil, às vezes, a gente, né, aceitar que as pessoas olham pra gente como referência. A gente tem uma síndrome de impostor ali meio louca. Mas que sempre tem mulheres que chegam comigo e falam: você é uma referência, eu me espelho em você. Poxa, eu tô ali no Curtas, né, então, fazendo os eventos aqui em São Paulo, do Mulheres de Produtos. Sempre vem uma mulher no final falar assim: poxa, você falou uma coisa que tem sentido. Acho que é esse lugar, sabe, de tocar as pessoas com as minhas experiências, com os meus mods na sala, com as minhas nada românticas. Eu não sou romântica, gente, eu falo a verdade mesmo, do que tem pra falar. Eu me orgulho bastante, fora os produtos que eu coloco no ar. Que merda, mano, desculpa palavrão, mas assim, o marido vai virar: caraca, eu fiz junto com uma turma bacana na PagSeguro. Gente, eu me orgulho muito disso, sabe? É o máximo. E eu tô ali na comunidade Mulheres de Produto, fazendo a comunidade andar junto com outras mulheres, junto com a Jaque, junto com a Thalita, junto com a Van, junto com a Amandinha, sabe? Junto com as meninas do Curtas. A gente tá fazendo acontecer em 5 lugares do Brasil, assim. Eu lidero hoje 10 meninas que fazem os meetups chegarem às outras mulheres. E isso é importante, que a gente cria um ambiente seguro. Gente, vocês precisam ver que tem meetups que as mulheres choram. Falam assim: eu precisava estar aqui, eu precisava ouvir, eu precisava estar nesse lugar falando com vocês. Assim, isso é importante pra mim também, enquanto pessoa dentro da minha carreira, né? Eu acho isso o máximo. Assim. A Érica, sozinha lá, pra Érica de muita gente hoje, é muito bom. O que eu mais me orgulho é ver mulheres com as suas conquistas pessoais, inspirando outras mulheres, criando produtos para resolver problemas de outras mulheres, produtos que são resilientes, mulheres resilientes, com apetites à mudança, contribuindo todos os dias para a inovação. Então, isso é minha vida. Para isso que o Product Bootcamp existe, para a gente conseguir fazer com que mais pessoas, mais mulheres consigam conquistar esse lugar de inovar esse mundo, de ser mais resiliente, de conquistar novos espaços. E, galera, é isso. Muito, muito, muito obrigada por essa live. Muito obrigada por terem ficado com a gente até o final. E a gente se vê nas redes sociais. Acabou. Infelizmente, acabou. Não esqueça do nosso cupom para vocês conseguirem se desenvolver. Choramos aqui. Acabou. Muito obrigada, galera. A gente vê vocês nas redes sociais. Muito obrigada, meninas. É um prazer de ver essa live com vocês. Gente, prazer. A gente se vê lá no Bootcamp e no Mulheres de Produtos. É isso. Beijo. Até mais, galera. Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Nowhere. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.